Olá, turma! Viemos aqui para esse slide que eu quero fazer uma revisão com vocês aqui referente a esses conceitos de normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Então, dentro da anatomia, nós estudamos muitos conceitos, né? Esses são conceitos introdutórios que nós temos que estudar. Esses conceitos estão até na apostila de vocês, mas eu queria fazer aqui uma revisãozinha, porque é bem importante que a gente tenha bem claro na nossa mente esses significados, tá? Quando nós falamos que algo é normal em anatomia, tá? Não é que a gente quer dizer que o outro é anormal, não é nesse sentido, né? Não é no sentido de diminuir o que é diferente. É só que na anatomia nós vamos ter aquilo que é mais comum de acontecer. Então, o normal na anatomia é aquilo que é mais comum, acontece em maior frequência, maior número de dedos. Então, quando nós falamos, né, que anatomicamente uma estrutura é normal, é que ela está ali enquadrada dentro daquilo que é mais repetido, que acontece mais vezes. Então, na normalidade anatômica, nós temos, né, como um exemplo, uma mão com 5 dedos. Então, a gente pode dizer que essa é uma mão normal, é a mais comum, a mais frequente, né? Aquela também que tem uma funcionalidade boa. Então, normal na anatomia, como exemplo, é a mão com 5 dedos. Nós temos um conceito que se chama variação anatômica. Nem tá aqui nessa foto, mas tem um conceito na apostila e nos outros slides, tá? Vamos voltar aqui. Quando a gente fala, né, da normalidade, então dei o exemplo lá do que é mais comum, né, do que ocorre mais vezes é 5 dedos. Variação anatômica vão ser diferenças, né, nas mãos dos indivíduos, de um indivíduo para outro, que não vão causar nenhum prejuízo. Então, por exemplo, né, a minha mão é uma mão bem comprida, com dedos finos, dedos compridos, e talvez a mão de vocês seja uma mão diferente, uma mão menor, né? Pessoas menores vão ter mãos menores, com as estruturas dos dedos um pouquinho mais grossas. Isso vai ser uma variação anatômica. É variante entre os indivíduos, tá? Mas não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo, porque a pessoa que tem a mão um pouquinho menor, ela vai se adaptar com aquela mão e tudo certo. Então, na variação anatômica, né, nós temos ali diferenças de um indivíduo para o outro, mas que não vão causar nenhum tipo de prejuízo. Então, normal é aquilo que mais acontece. Variação anatômica são as diferenças, né, nos formatos de um indivíduo para o outro, sem nenhum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, a postura, a diferença do tamanho da cabeça entre as raças. Então, né, tem algumas raças que têm a cabeça maior, os olhinhos dos orientais que são mais puxadinhos, mas, no entanto, né, apesar dessas variações, não tem nenhum prejuízo. A pessoa que tem a mão menor, ela vai se adaptar à mão, a pessoa que tem o olho puxado não vai ter nenhum prejuízo e vida que segue. Agora nós temos também os conceitos de anomalia e monstruosidade, que já foge do padrão e vai trazer prejuízos para o indivíduo. Então, aqui no exemplo de anomalia, tem ali para vocês, né, o 6º dedo. Então, o normal é que a gente tenha 5 dedos, né? É o que está dentro da normalidade. Variação anatômica é que vão ter pessoas que têm dedos maiores, dedos menores. E a anomalia vão ser diferenças, né? Nesse número de dedos que vão trazer prejuízo funcional para a pessoa. Como assim prejuízo funcional? Né? A nossa mão, a nossa estrutura toda não é adaptada para ter um dedo a mais ou para ter dedos colados. Então, no caso, esse dedo extra, ele vai trazer ali um prejuízo para a função daquela mão. Muitas vezes é uma dificuldade de manipular algum instrumento, ou, por exemplo, uma luva que a pessoa for utilizar como um EPI, né, não vai ter ali o espaço para o 6º dedo, ou seja, de certa forma, né, esse dedo ele vai prejudicar a função da mão, tá? Um dedo a mais, um dedo a menos, são anomalias, né, que vão ali trazendo prejuízo no funcionamento. Então, estou dando o exemplo dos dedos, mas existem outros exemplos, né? E no caso de monstruosidades, professora, né, quais que são os efeitos de uma monstruosidade? Por que a gente fala esse termo monstruosidade, né? Não é referente a monstros ou criaturas místicas, são diferenças, são variações que vão trazer prejuízo e geralmente são incompatíveis com a vida. Ou seja, né, aqui nós temos um bebezinho
com uma formação ali no tronco. Observem para vocês verem ali próximo ao tórax, mais de um braço, né? Provavelmente ali esse braço ele vai interferir no funcionamento de algum órgão. Outro exemplo de monstruosidade, como nós temos, né, é a anencefalia, que é a ausência da formação ali da parte cerebral. Essa criança não vai conseguir sobreviver porque essa variação ela é muito pronunciada, né? Ela já passa de uma anomalia, ela já chega numa monstruosidade, aonde muitas vezes vai ser incompatível com a vida. Ou seja, essas crianças que geralmente têm esse comprometimento, elas vêm a óbito por ausência ali de estruturas vitais. Então, são malformações genéticas, muitas das vezes, né? Ali na própria formação genética, fatores externos como o uso de drogas durante a gestação, tabagismo, ou mesmo malformações decorrentes do próprio DNA dos pais, que vai ocasionar isso nas nossas crianças, né? E aí a gente vê aqui também que são situações onde a vida realmente é incompatível. Essa criança ela pode ficar viva por alguns dias ou algumas horas, mas geralmente crianças acometidas de monstruosidade, elas vêm a óbito. Então são conceitos, né, que a prof gostaria que vocês aprendessem mesmo, não precisa decorar, mas é ter em mente. Esse exemplo que eu usei na aula, né, do lábio leporino, que geralmente é essa fenda, tá? Que aqui nesse caso vai entrar como uma anomalia, onde vai ter prejuízo de função. Então, em algumas crianças, o céu da boca, né, o palato não está completamente formado, precisa ali passar por cirurgias para que essa criança consiga ali voltar a não ter prejuízo dessa função. Então, vamos revisar os conceitos? Nós temos aqui, né, variação. Vamos começar com a normalidade, que eu acredito que a gente vai evoluindo. Normal para anatomia é o padrão que ocorre no indivíduo na maioria dos casos e é mais frequente, né? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, da mão com 5 dedos. Variação anatômica são diferenças morfológicas. O que é morfológico, gente? Morfológico é de forma, formato. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em morfologia, lembra de formato. Entre os diferentes indivíduos ou órgãos, sem prejuízo para a função. Então, por exemplo, mãos maiores, mãos menores, né? Diferenças ali no tamanho da cabeça, formato dos órgãos em alguns casos, né? Diferençazinhas ali que vão ser tranquilas, que vão ser variações, mas que não vai prejudicar a função daquele órgão, a função daquela estrutura. A anomalia já é, né, um sinalzinho de atenção, porque nós vamos ter variações morfológicas que vão acarretar prejuízo funcional. Ou seja, dei o exemplo de um dedo a mais, dei o exemplo do lábio leporino, certo? Então, variações morfológicas que acarretam prejuízo na função. Lembra que eu falei para vocês do filme do Extraordinário, né? Lá se encaixava numa anomalia. O menininho tinha várias anomalias, precisou de várias cirurgias, porque as anomalias que ele apresentava prejudicavam o funcionamento dos órgãos dele, certo? E no caso da monstruosidade, nós já temos, né, uma anomalia acentuada, que geralmente é incompatível com a vida, ou seja, né, que muitas das vezes vai faltar ali alguma estrutura vital naquele caso. Então, um exemplo, a gente tem a não formação do encéfalo, né, e de outros órgãos vitais. Então, esse conceitozinho aqui, acho que a gente consegue fechar para não esquecer mais. Em todo caso, tem na apostila, tá? E tem os exemplos aqui nos slides.